Nós temos falado, começamos a semana passada, uma série de palavras, reflexões dentro do tema do Espírito Santo. Meu pai já falou domingo passado, e hoje eu tenho uma palavra no capítulo 8 de Romanos, dentro desse tema do Espírito Santo. O título da minha palavra é o pendor do Espírito. Romanos 8, de 1 a 17. Então, se você tem a Bíblia, abre aí ou acompanha. Eu sempre coloco na tradução atualizada, revista e atualizada. Está lá, né? É uma passagem um pouco longa, são 17 versículos, mas são muito importantes, e é a palavra de Deus. Abra o seu coração para a palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ok, vamos. Às vezes parece um pouco complicado algumas partes desse texto, mas não é. E nós vamos ver algumas coisas aqui. Ele começa dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação para quem? Para os que estão em Cristo. Você está em Cristo? Quem são os que estão em Cristo? Essa é a pergunta que eu quero
fazer e responder nessa manhã. Os que estão em Cristo, quem são? Quem são aqueles que estão livres da condenação porque estão em Cristo? Para responder essa pergunta, nós vamos ver aí nesse texto duas leis. Existem duas leis aí. A primeira delas é a lei do pecado e da morte. Ele diz: nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei é essa do pecado e da morte? Essa é a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, aquela lei que estava inserida na aliança de Deus com o seu povo. Nós já temos falado muito aqui sobre a aliança de Deus com o seu povo, a velha aliança, aquela do Velho Testamento, que Deus fez com o seu povo, que dizia o quê? Se vocês obedecerem à lei que eu vos dou, essa lei das tábuas, dos 10 mandamentos, de todas as outras leis que você lê lá no livro de Levítico e de Deuteronômio, se vocês obedecerem a tudo isso, fizerem conforme essa lei, não se desviarem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, vocês terão a bênção, a minha bênção, e vão chegar em Canaã, vão chegar na vida próspera, feliz, e vocês terão a vida abundante, que é aquela vida que a gente já estudou no acampamento, que começa aqui e vai até a eternidade. Essa era a velha aliança. E essa lei, que ele diz aqui, que aqueles que estão em Cristo foram libertos dessa lei, do pecado e da morte, ela exigia então o cumprimento completo da lei de Moisés para que as pessoas fossem salvas. E a conclusão que nós chegamos, e que o próprio povo chegou diante de tudo isso, é que essa lei é incapaz de nos salvar. Essa lei foi incapaz de ser vivida, porque ela é vivida no esforço humano. Você diz: eu vou cumprir todas as coisas. Ano novo, dia 1º, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ano novo, à meia-noite, quando passou, 1h, né? Aí você vai dormir e no outro dia você já levanta de ressaca e já não cumpriu a lei. Não é assim? A lei, ela é do pecado e da morte porque ela veio exatamente para enfatizar, para ressaltar o nosso pecado, para nos mostrar que nós somos pecadores. Para isso veio a lei. Cumpra a lei. Aí eu não consigo. Aí eu tento de novo, aí eu não consigo. Eu tento de novo e aí não consigo e vejo que é impossível. Essa lei é do pecado e da morte, ela me leva para a morte. Porque ela me mostra que eu sou pecador e por mim mesmo eu não consigo fazer a vontade de Deus. Mas a segunda lei que aparece nesse texto é a lei do Espírito da vida em Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo. E ele está dizendo, essa lei do Espírito da vida em Cristo libertou aqueles que estão em Cristo da lei do pecado e da morte. Somos libertos da morte e da escravidão do pecado por causa da lei do Espírito da vida em Cristo. Que lei é essa? E ele diz aí na passagem, o que Deus fez, aquilo, está aí no versículo 3, aquilo que era impossível à lei, ou seja, nos salvar, nos levar à vida eterna, à vida abundante, aquilo que era impossível à lei, porque ela fica enfraquecida por causa da nossa carne, por causa da nossa natureza pecaminosa, isso que era impossível à lei, Deus fez. Deus resolveu, eles não conseguem, eu vou fazer. Eu vou mandar alguém que vai cumprir toda a lei,
sem um pecado sequer, e vai morrer, vai levar a condenação sobre ele, e aquele que estiver nele, aquele que crer nele, aquele que o seguir, será liberto do pecado e da morte. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque Deus, na sua sabedoria, no seu amor, na sua misericórdia e graça, fez aquilo que a lei foi incapaz de fazer. Ele nos deu a salvação através do seu Filho, daquilo que o seu Filho fez. Ele veio em carne e recebeu na sua carne o castigo que nos traz a paz. Aleluia! Essa é a lei do Espírito da vida. A lei do Espírito da vida é crer naquilo que Deus fez por você. O Espírito Santo é que nos leva a crer, não é? Por isso é a lei do Espírito, e ela nos leva à vida em Cristo Jesus. Glória a Deus! E olha, entenda uma coisa. Quando ele diz assim, aqueles que estão em Cristo. Por que aqueles que estão em Cristo? Porque ele não disse aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo. Sabe por quê? Porque quando você creu, quando você recebeu a mensagem do Evangelho e creu, teve fé e recebeu Jesus, você passou a obedecê-lo. E a sua primeira obediência, o seu primeiro ato de obediência foi o quê? O batismo. Você foi batizado em Cristo. Você foi inserido em Cristo. Você foi incorporado em Cristo. É como se você estivesse lá na cruz com Ele, morresse com Ele, fosse sepultado com Ele e ressuscitou em Cristo. Você está em Cristo. E sabe como você está em Cristo? Estando no corpo de Cristo. Estando no corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Olha a importância da igreja. Você está em Cristo, estando no corpo de Cristo. Você está em Cristo, estando na igreja. Permanecendo na igreja. Vivendo na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Interessante nisso aí é que eu leio, quando eu vou pregar, eu leio em várias traduções aquela mesma passagem. E às vezes, eu não quero dar uma de bom, mas eu leio também na Bíblia em inglês. Porque no inglês eu não sei grego, então para não ficar citando grego, como eu sei inglês, eu cito em inglês, tá? E no inglês, essa passagem diz assim, os que estão em Cristo, those who are in Christ. O verbo are, aqueles que estão em Cristo. E uma coisa interessante do inglês, que é uma coisa que brasileiro não consegue entender, é que o verbo are é o verbo to be, e o verbo to be quer dizer tanto estar como ser. É igual. Não tem um verbo para estar e outro para ser. Quando você lê em inglês, those who are in Christ, você está lendo aqueles que estão em Cristo, ou aqueles que são em Cristo. Por isso, irmãos, estar no corpo de Cristo é ser o corpo de Cristo. Estar na igreja é ser a igreja. Como é duro das pessoas entenderem isso. Você não vai à igreja, você é a igreja. Você não frequenta uma igreja, você é a igreja. Você está na igreja. Você faz parte da igreja, você é um membro do corpo, um membro com uma função que age dentro do corpo de Cristo. Se eu sou a igreja, eu sinto a igreja,
eu colaboro com a igreja, eu vivo a igreja. Se a igreja tem problemas, eu estou com problemas. E eu preciso ajudar a resolver os meus problemas. Eu tenho uma função na igreja. É tão difícil entender isso, é uma verdade espiritual que a gente só entende espiritualmente. O Espírito Santo de Deus precisa nos mostrar isso. Muitos não entendem o que é a igreja. Eles vão à igreja. Aquela igreja lá, agora o salão é mais bonito, então eu vou lá. Agora eu vou lá porque o louvor é mais legal. Agora eu vou lá. Não entendeu nada de igreja. Não é igreja, não está na igreja, ele simplesmente vai à igreja. E quem vai à igreja no domingo, na segunda, depois da hora que acaba o culto, sai da igreja. Não está mais na igreja. Não é mais a igreja. Ok, então nós vimos duas leis, a lei do pecado e da morte e a lei do espírito da vida em Cristo. E lembram-se da nossa pergunta? Nossa pergunta era: quem são os que estão em Cristo? Resposta: os que foram libertos da lei do pecado e da morte. E agora seguem a lei do espírito da vida. Amém? Mas o texto continua, e o texto fala também em duas formas de andar. Eu perguntei para o Bilão antes do culto: Bilão, quais são as duas formas de andar? E ele falou assim: passinho curto é para endurecer os glúteos, e passinho largo é para endurecer as pernas. Falei, nossa, como você está fit, né? Como você está personal trainer, né? Aí eu falei, não, Bilão, não é isso. As duas formas de andar é segundo a carne e segundo o espírito. Aí ele falou, mas isso é uma resposta espiritual. Eu falei, mas você deu uma resposta carnal. Ou seja, você está na carne. Duas formas de andar: na carne, segundo a carne e segundo o espírito. Isso na verdade quer dizer viver pela natureza carnal e viver pelo Espírito Santo. Segundo a carne, o que ele diz aí no texto? Ele diz assim: viver segundo a carne é inclinar-se para a carne. Quero explicar o seguinte: o texto dessa palavra é o pendor do Espírito, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e tem umas palavras que a gente não sabe o que quer dizer, e a gente fica imaginando alguma coisa ou simplesmente passa por cima. Pendor, eu procurei no dicionário, quer dizer tendência, inclinação a alguma coisa. Por isso é que algumas traduções dizem, andar segundo a carne é inclinar-se para a carne. E a Bíblia, e a passagem diz, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. E eu procurei também o que quer dizer cogitar. Cogitar quer dizer pensar insistentemente em alguma coisa. É ter aquilo na mente o tempo todo. É estar pensando naquilo o tempo todo, isso é cogitar. Então aqueles que se inclinam, que têm uma tendência para as coisas da carne, pensam o tempo todo nas coisas da carne. Por isso que o Bilão respondeu aquela resposta carnal dele. Eu me lembro, eu tinha uma árvore em frente de casa, já contei essa história aqui uma vez, né? Uma árvore que tinha mais de 30 anos, que nós plantamos quando nós mudamos ali, há muito tempo atrás. Uma árvore daquela bem frondosa, bonita, fazia uma sombra gostosa. Na primavera ela dava umas flores amarelas, ficava tão bonita e tal. Mas um dia eu saí, eu até fiz a saída da minha garagem, ela é torta, assim, ela não sai reta, ela sai
para lá assim, porque eu não quis cortar essa árvore, ela estava em frente à garagem. Mas um dia eu saí lá fora e vi que a árvore estava se inclinando para o lado da rua. Ela estava meio... E cada vez mais ela estava se inclinando para o lado da rua. E um dia eu fui olhar bem olhado e vi que ela estava com um problema de cupim na raiz. A raiz já estava saindo, a calçada já estava levantando e ela estava... E eu disse, essa árvore um dia vai cair na rua. Talvez até em cima de algum carro, de alguém. Deu o que fazer para a prefeitura, para eu convencer a prefeitura de cortar aquela árvore, porque é uma cibipiru, né? Aquela árvore daquela folhinha bem pequenininha que entope o teu ralo e a tua calha e que você tem que ficar varrendo, né? E quando acaba as folhinhas, começa a cair as flores amarelas, você tem que varrer, tem gente que reclama. Isso não é culpa de Deus, não, é culpa do homem que asfaltou tudo, calçou tudo, que aquilo era para cair na terra e adubar a terra, né? Mas, enfim, a árvore estava se inclinando, e o que ia acontecer? Cair. Se você se inclina para as coisas da carne, a tendência é você cair nas coisas da carne. Lembrei do Jaime Kemp, Bilão, ele falava assim para os jovens, para nós que éramos jovens: vocês jovens gostam de andar na beira do abismo. O pecado está ali, vocês querem andar bem na beirada e ainda se inclinar para olhar lá embaixo. Vai acabar caindo. A Bíblia fala, foge das paixões da mocidade, né? Anda longe do abismo. Então, aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Tudo começa aqui, ó, na mente. Tudo começa na mente. Quando alguém, por exemplo, a gente pensa nas coisas da carne, já pensa em pecados sexuais, etc. Também, é isso. Mas qualquer outro pecado é inclinação da carne. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se alguém te ofende, te fala uma palavra ruim, sei lá, você está no trânsito, isso aconteceu comigo outro dia, né? E o cara passou e eu fiz uma coisa que ele não gostou e ele passou e me xingou. O meu pensamento, sabe o que eu cogitei? De virar e falar uma palavra um pouco mais ofensiva. Começa aqui. Quando eu acabo reagindo na carne. Agora, se eu penso nas coisas do Espírito, se eu na hora, o cara me ofende, e eu penso, não, eu estou em Cristo, né? E a palavra me diz assim, que a palavra branda desvia o furor, eu vou abençoar aquela pessoa. E vou dizer assim, desculpa, hein? Agiu no Espírito. Porque pensou nas coisas do Espírito. Se a minha esposa, linda, maravilhosa, Lilian, com M, se ela me decepciona, isso aqui explicar antes, que deu problema, né? Isso aqui é uma suposição, assim, muito distante, tá? Uma coisa, assim, impossível. Mas se ela me decepciona, ou me trai, me faz algo mal, algo que eu não gosto, logo vem na minha cabeça, porque a minha tendência é pensar nas coisas da carne. Vem assim, ela vai ver. Agora também eu não vou falar com ela 3 dias. Eu não vou lavar a louça 3 dias, que eu lavo sempre. Ela vai ver quanto é bom ela ficar sem ter a minha lavagem de louça. Pensamentos, estou cogitando das coisas da carne. Mas se eu penso nas coisas do Espírito, se eu me inclino para as coisas do Espírito, eu vou pensar o quê? O que a Bíblia me manda? O que o Espírito me manda? Perdoa, Lília, perdoai-vos uns aos outros. E eu penso,
Tadinha da Lília, ela devia estar nervosa. Não acontece nunca, mas ela devia estar nervosa. Sabe o que eu vou fazer? Além de lavar a louça, isso aqui também é uma suposição distante, eu vou lavar o banheiro. É prática, gente. Você sabe o que é isso? Viver no Espírito. A gente é muito espiritual na igreja, não, no salão, no culto. A gente levanta a mão, fecha os olhos. Aí chega em casa nessas coisinhas. A gente é carnal. A gente não anda segundo o Espírito, a gente anda segundo a carne. O pendor do Espírito, a inclinação para as coisas do Espírito, trazem, ele diz, vida e paz. Trazem vida abundante e paz entre nós. Na igreja. Na igreja. O irmão ofendeu. Você está vivendo, andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Que oportunidade, se o irmão te ofendeu, de você perdoá-lo e de agir no Espírito Santo e agradar o coração de Deus. Amém? Tiago capítulo 4 fala, ele diz assim: da onde vêm as guerras que existem entre vocês? Da onde vêm os conflitos, os problemas de relacionamento entre vocês? Da onde vem isso? E ele diz assim, ele responde: as críticas, os desentendimentos, as disputas, as guerras, a inveja, tudo vem desses sentimentos carnais que nós temos. As guerras vêm das paixões que agem na nossa carne, diz Tiago. E as paixões que agem na nossa carne são carnais. Por isso que há guerras, por isso que há violência, por isso que a pessoa sai e dá tiro no outro sem saber nem porquê, por isso que a gente ofende, por isso que a gente agride, por isso que não há paz nos nossos lares, na nossa vida, na nossa escola, no nosso trabalho, porque nós não estamos andando segundo o Espírito, mas segundo a carne. E a Bíblia e a passagem diz que aqueles que andam ao pendor da carne, aqueles que se inclinam para a carne, isso traz inimizade contra Deus, porque isso faz com que nós não nos sujeitemos à vontade de Deus. Aqueles que andam segundo a carne não agradam a Deus. Está tudo aí no texto, nos versículos que nós lemos. Agora, inclinar-se para o Espírito é cogitar, é pensar nas coisas do Espírito. Por isso que em Romanos 12 fala para que é para nós nos transformarmos pela renovação da mente. Porque começa na mente. Começa na mente. A tendência nossa é vir um pensamento da carne. Mas nós precisamos reagir, é isso que ele está falando. Nós precisamos renovar a nossa mente, enchê-la da palavra de Deus, enchê-la das coisas do Espírito Santo, para que na hora de reagirmos e agirmos, possamos fazê-lo influenciados pelo Espírito Santo, e não pela nossa carne. Por isso que Colossenses fala para pensarmos nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. A gente vive pensando nas coisas daqui, praticamente o tempo todo. No trabalho, na escola, nas coisas. Essa parte é nossa, irmãos. É para a gente pensar nas coisas lá do alto. Simples. Bíblia.
Bíblia, eu continuo falando aqui, Bíblia em vez de Facebook. Já falei isso, garanto que ninguém aqui está praticando. Cada vez que você for entrar no Facebook, lê um versículo da Bíblia antes. Você vai ficar um mestre da Bíblia. Faz isso. Podia algum crente bacana aí de tecnologia inventar um aplicativo assim. A hora que põe no Facebook, ele entra na Bíblia, dá um versículo depois. Quem sabe alguém aí que é bom nisso? Não é? Bíblia, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Eu vou dar uma resposta atravessada e vem na minha mente. Todo homem seja pronto para ouvir, não para falar e não para se irar. Né? Eu vou dar uma resposta atravessada e lembro, a resposta branda acalma o furor. Bíblia, Espírito Santo, agindo na nossa mente. Então, segunda resposta para a nossa pergunta: quem são os que estão em Cristo? Os que vivem no Espírito. Como viver no Espírito? Está explicado. Inclinando-se para as coisas do Espírito. Amém? E vamos em frente. 2 pessoas em nós. Essa passagem fala que existem 2 pessoas em nós: o Espírito Santo e Cristo Jesus. Posso ouvir um aleluia? 2 pessoas estão em nós: Jesus Cristo e o Espírito Santo. Olha o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vocês, habita em mim e em você. E olha o versículo 10, diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo está em vós, Cristo está em você? A primeira pergunta que eu fiz é: aqueles que estão em Cristo, você está em Cristo? Agora eu pergunto: Cristo está em você? Que verdade, irmãos, que verdade. Você já pensou nisso? Jesus está em você. Você crê nisso? Jesus está em você. E se Cristo está em nós, nosso corpo está condenado, mas o Espírito tem vida. Eu vou morrer, você vai morrer um dia, a não ser que Jesus volte antes, Maranata, e eu suba, né? Mas senão o nosso corpo está condenado, está na morte, mas o Espírito tem vida por causa do que Ele fez em nós, e tem vida porque Ele está em nós. Porque Jesus está em nós e Ele pode viver em nós. O Espírito Santo está em nós. E Ele diz aí, o poder de Deus, o poder daquele que ressuscitou a Cristo. Aquele que ressuscitou a Cristo está em nós. Jesus estando em nós, o Espírito estando em nós, o poder de Deus está em nós. O poder de Deus está em você. Temos poder para vencer qualquer inimigo na nossa vida. Você tem poder em você, habitando em você, para vencer qualquer situação na sua vida. Mas você tem que estar em Cristo, e Cristo tem que estar em você. Estou passando por problemas difíceis, estou ficando desanimado, estou me entristecendo, não vejo uma saída. Tudo é possível para Deus.
Para mim não é, mas para Deus é, e Deus está em mim. Tudo é possível para Deus. O nosso poder é limitado, mas o poder de Deus é ilimitado. Nele nós podemos mortificar os feitos do corpo, da carne, ele diz aí. O Espírito Santo, nele nós mortificamos os feitos do corpo e da carne, a nossa tendência pecaminosa, estando e nos inclinando para as coisas do Espírito. E Ele é quem nos adota na família de Deus. É o Espírito Santo quem nos guia, está tudo aí na passagem. É Ele quem nos guia para podermos acertar o caminho. É Ele quem testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Fazemos parte da família de Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. E como filhos de Deus, Ele diz, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Você é pobre? Pode até ser. Mas tem uma herança te esperando. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Imagina aí a coisa mais legal, a melhor, a mais assim que você pode. É muito melhor. Como nós somos limitados. Quando eu pensei aqui, pensa numa coisa mais assim, eu pensei num pudim de leite condensado. Conclusão. Terceira resposta. Quem são os que estão em Cristo? Os que são vivificados pela presença de Cristo neles, através do Espírito Santo. As três respostas que estão aí no texto. Quem são os que estão em Cristo? E a conclusão. A minha conclusão, eu achei ela na oração sacerdotal de Jesus. Antes dele ir para a cruz, quando ele está lá no Jardim das Oliveiras, já em agonia, e ele antes ora ao Pai por nós. Ele ora pelos seus discípulos e por nós. E está aí nessa oração, ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós. Jesus orou por nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Viram aí a unidade, a oração? O que Jesus está pedindo para o Pai, por nós? Ele está pedindo que nós sejamos um. Como? Como Ele é com o Pai. Como Ele está no Pai e o Pai está nele. Como nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Unidade. Se eu estou no Espírito, irmão, o resultado, primeiro, é a unidade.
A unidade. Se há conflitos, brigas, críticas, é porque não estamos no Espírito. Jesus quer que sejamos um nele, vivendo em unidade, em amor, servindo-nos uns aos outros, orando uns pelos outros, suportando-nos uns aos outros, acolhendo-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, amando-nos uns aos outros. Sabe onde isso é vivido em sua intensidade? Sabe onde? Na igreja. Na igreja, irmão. Na família, que é uma célula da igreja. No grupo caseiro. Na igreja, no corpo de Cristo. É que isso é possível. Por quê? Porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Unidade. Estando em Cristo e Cristo estando em nós. Assim seremos aperfeiçoados na unidade. É o pedido de Jesus para o Pai. O resultado, qual será dessa unidade? Que o mundo será atraído a Cristo. Para que o mundo creia. O mundo não vai crer enquanto não tivermos unidade entre nós. O mundo não vai crer enquanto não estivermos em Cristo e Cristo em nós. Amém? Mas ele vai crer. Porque se Jesus fez essa oração, Deus vai atendê-la e já está atendendo, porque no seu coração você já está sentindo isso. De agora em diante, a minha vida vai ser em Cristo, cogitando das coisas de Cristo, cogitando das coisas do Espírito, inclinando-me para as coisas do Espírito, para estar em Cristo, porque Cristo já está em mim, através do seu Espírito Santo. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.